Olá, fidelidade! Mais uma vez aqui para falar com vocês e o meu computador dando problema, mas vamos em frente. Isso não vai ser impedimento para a gente fazer o nosso trabalho aqui. Vamos ler hoje Efésios 3:14. Gostaria que você prestasse atenção nessas palavras que para mim é o forte da Bíblia em relação ao conhecimento. Então, por favor, deixa entrar na sua mente. Está escrito assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para segundo as riquezas da sua glória, me conceda que seja corroborado com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no meu coração, a fim de que, estando arraigado e fundado em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que peço e que penso, segundo o poder que em mim opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que você acabou de falar? Que você quer compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Isso é muito bacana. Você procurar entender essa profundidade de conhecimento e sabedoria. Então que nós possamos, através dessas palavras, na Bíblia está escrita a oração de Paulo, que a gente possa também crescer em conhecimento, em sabedoria e em tudo aquilo que nos é necessário para vivermos a nossa vida de forma saudável, de forma tranquila. E que bom que você está aqui me ouvindo. Eu quero agradecer pelos novos inscritos e que sejam todos bem-vindos. E você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para contribuir com o crescimento do canal. E assim nós vamos juntos prosseguindo nesse caminho para alcançar essa largura, alcançar o conhecimento, dessa largura, desse comprimento, da altura e da profundidade do amor de Cristo. E ele já está em você. Você só precisa ter consciência disso. E assim nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Ok? Então vamos lá. A leitura de hoje é Revelação do Propósito, de Neville Goddard. Olá, fidelidade! Leitura de A Revelação do Propósito. Palestra de Neville Goddard, realizada em 19 de abril de 1971. Hoje lemos, digo, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo morrereis como homens. Salmo 82, versículo 1. Isso não significa que vocês não são homens. Se você for um homem quando for abordado, então a frase "você vai morrer como homem" não tem significado. Dizem-lhe, vocês são filhos de Deus, mas morrerão como homens. Agora nos voltamos para a carta de Paulo quando ele a escreveu aos Filipenses. Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus,
não considerou necessário, ou considere isso como algo para ser entendido, mas se esvaziou e tomou sobre si mesmo em forma de escravo, tendo nascido em semelhança de homens e em forma de homem, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Agora, Jesus Cristo apenas afirmou que ele era o Filho de Deus. Vocês foram tratados no início como filhos de Deus. Aqui está, agora, nosso propósito de raciocinar para nos esvaziarmos e nos tornarmos escravos. A forma humana é a cruz, é o escravo. E carregaremos essa cruz por um período determinado. Oh, vamos gritar, porque tivemos que nos esvaziar completamente do ser que realmente somos, pois o ser que realmente somos é um com Deus. Estávamos na forma de Deus. No entanto, nós nos esvaziamos e tomamos sobre nós a forma de escravos, nascendo em semelhança de homens e sendo em forma de homem, nos humilhamos e nos tornamos obedientes até a morte, e morte de cruz. Agora, nós somos o ser mencionado nas Escrituras. Esta história das profundezas de sua própria consciência ainda existe. Está acontecendo. Sem referência à duração, a pedido ou à sua posição no tempo. Ela se desdobrará lentamente em cada pessoa neste mundo. À medida que se desenrola, o indivíduo sabe que é ele quem desceu a este mundo e assumiu a forma de escravo, isto é, essa forma humana. Ninguém pode subir ao céu, senão aquele que desceu. O Filho do Homem, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso indicando o corpo físico. Não é sua forma real. Você tomou isso com um propósito, pois esta é a forma da morte. Você desceu a este mundo para que possa provar e experimentar a morte. Quando você lê nas Escrituras, não deveria o Cristo sofrer essas coisas e depois entrar em sua glória? Agora você e eu temos a associação com a palavra sofrer como luto, dor. Procure sua concordância bíblica e você verá que significa experimentar uma sensação ou sentimento. Há muitas palavras traduzidas sofrer. Uma é deixar ser assim, quando ele vem diante de João, e ainda assim ele permite que seja assim por causa da tradição, e ele é batizado. Deixe que seja assim. É chamado de deixe que seja assim agora. Mas, quando se trata da afirmação, não deveria o Cristo sofrer essas coisas e depois entrar em sua glória? Essa palavra é traduzida como experimentar uma sensação, experimentar a morte. O imortal. Você não poderia saber como é a morte. Ela nunca poderia conhecer as dores deste mundo até que se tornasse um com ele. Para tornar-se um com ele, deve esvaziar-se de sua forma divina, que era um com Deus, e assumir a forma de escravo, nascendo à semelhança do homem. Então ele usa como você usaria uma máscara. Isso indicando o corpo físico. É uma máscara, sua forma real. Se eu te disser, só posso usar palavras, mas como eu poderia dizer-lhe a glória de sua forma? Quando ouvi o refrão cantar, esse refrão maravilhoso, Neville is Rising, só posso dizer que foi um movimento em espiral. E isso é 1946. E eu sou um corpo luminoso.
Eu não precisava de sol, lua ou estrelas. Eu era leve para mim mesmo. E enquanto eu caminhava, ou eu diria, deslizava, tudo se tornava perfeito, porque eu era perfeito. Tudo que eu passava, embora no momento parecesse imperfeito, foi instantaneamente transformado em perfeição. Os cegos deixaram de ser cegos, os surdos deixaram de ser surdos, os coxos deixaram de ser coxos, e todos foram aperfeiçoados naquele momento em que eu passava. Essa era a forma. 11 anos atrás, no dia 8 de abril, quando fui levantado como o meu corpo, a cruz que eu usei ao longo dos séculos naquele momento foi partido em dois de alto a baixo. E aqui eu vi. Como diabos você pode descrever isso para qualquer pessoa e dar sentido a isso? Aqui, meu corpo está completamente dividido em dois. E estou olhando agora para uma poça de luz dourada, líquida e pulsante. E sei que é o meu eu. Como eu sei? Eu, o observador, me fundo com ele. É meu ser, meu próprio Redentor e Criador. E ainda assim é meu ser, como uma autorredenção, um ser autocriado. E naquele momento, como uma serpente de fogo, subi ao céu. Você diz a um homem que ele é uma serpente ardente. Isso o assusta. Ele quer ser um homem de carne e osso. Ele quer exatamente o que ele é, feito um pouco melhor, um pouco mais forte, um pouco de tudo mais do que ele é agora. Mas ele não quer uma mudança radical do ser que ele é. Bem, eu lhe digo, o rosto é humano, a voz é humana, as mãos são humanas, mas não peça a ninguém para lhe dizer o que é o corpo. Você não vai ver. Só posso descrever o movimento que fiz quando subi. E quando entrei nesse estado, isso reverberou, como nos é dito nas Escrituras. Ele toma de assalto. A coisa toda foi uma tremenda reverberação quando você entra. Isto está reservado para cada um. A descida é para a geração e a ascensão é para regeneração. A descida é para a morte e decadência, e a ascensão é para a vida eterna, mas aprimorada por causa das experiências da descida. Você era antes que o mundo existisse, e você estava na forma de Deus. Como Paulo disse, ele nos deu a conhecer o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. É um plano. Este não é um pensamento de emergência. Antes disso, o mundo era. Você era. Vocês são os deuses mencionados. E por que vocês são deuses e são chamados de deuses? Quando vocês têm essa experiência, vocês provam a morte. Agora, isso é contemporâneo. Quando você lê as Escrituras, não pense nem por um momento que está lendo algo que aconteceu há 2000 anos. Você está lendo agora, e eles lhe disseram quando ele começou a falar. Agora ele veio apenas para cumprir as Escrituras. Que Escritura ele está cumprindo agora neste capítulo 10 de João? Vá para o capítulo 21 do livro de Deuteronômio e leia estas palavras. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, e não obedecer à voz de seu pai ou à voz de sua mãe, eles o trarão, e o trará diante dos anciãos da cidade, e dirá aos anciãos: Este é nosso filho. Ele é teimoso e rebelde, e não obedece às nossas palavras. Ele é um glutão e um bêbado. Todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte com pedras. Você reconhece o personagem no Evangelho? Leia-o no capítulo 11 de Mateus. E chamaram o filho do homem de beberrão e comilão,
amigo de pecadores, de publicanos, de meretrizes e de publicanos. Aqui está alguém que disse à sua mãe: que tenho eu contigo? E então eles o confrontaram no templo e disseram: por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estamos procurando por você há 3 dias. E ele respondeu: devo tratar dos negócios de meu pai. Aqui, nenhum pai terreno, eu confesso. Estou fazendo os negócios do meu pai. Eles não conseguiam entendê-lo. Ele tinha então cerca de 12 anos de idade. Eles não conseguiam entender a completa negação da ancestralidade física, pois ele sabia agora, pois a memória começou a retornar. Quem ele realmente é. Ele desceu para experimentar a morte. Ele carregou a cruz pelo tempo determinado. Então veio aquele momento no tempo em que a cruz foi dividida de cima a baixo, e o espírito preso foi libertado, e a posição perdida há muito tempo restaurada, e a queda perdoada. E agora, quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Me enviou a este mundo de decadência e morte para que eu possa experimentar decadência e morte. Eu não poderia experimentá-lo de cima. Eu tive que vir direto para isso e assumir, e nascer homem, e esta é a cruz que eu uso. Então o corpo que você realmente abandonou, eu não posso começar a dizer a você a alegria que está reservada para você quando você o assumir mais uma vez. É um corpo de luz, um corpo de poder, um corpo que é todo sabedoria. Você não precisa levantar um dedo para fazer os olhos aparecerem em órbitas vazias. Você não os leva para um hospital e coloca olhinhos de algum banco de olhos nas órbitas. Você não tem bancos para fígados e mãos e para os membros desaparecidos. Conforme você passa, tudo é perfeito, porque você é perfeito. Você não precisa de nada que o homem mortal pensa que precisa. Nada pode permanecer imperfeito em sua presença, enquanto você anda vestido com esta vestimenta. A vestimenta que você desistiu. Você se esvaziou e depois assumiu a forma de escravo, nascendo à semelhança dos homens. Então, se eu lhes disser, como direi? Digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, você morrerá como homem. Se você for homem quando eu me dirigir a você, isso é uma observação estúpida. Se você não é homem quando é abordado, e você é abordado no conselho divino, então quem é você? Eu lhes disse, vocês são os filhos de Deus. Qual era, então, a minha forma? Você se esvaziou dele, você desistiu. Eu só posso trazer de volta uma pequena sombra de lembrança para você, contando-lhe por minha própria experiência o que está reservado para você. Quando uso a palavra serpente, é desagradável para a pessoa comum no mundo, e ainda assim nos dizem: aqueles que cercam o trono de Deus, os serafins, as serpentes ardentes. A criação mais sábia e sábia de Deus foi o serafim. E quando Isaías disse, envia-me, ó Senhor, e eles vieram com uma brasa e a colocaram em meus lábios, eles falaram, era a voz humana. Ele os descreveu como tendo mãos, rostos humanos. É claro, ele colocou asas neles. Vou lhe dizer por experiência própria, você não precisa de asas. Você é onipresente em tal corpo. Onde quer que você esteja, lá está você. Você não precisa de poder para levá-lo até lá. Você é o poder. Você é onipotência. Você é onisciência. Você é onipresente. Então, não precisa de nada para levá-lo a um lugar comum. Esse é o ser que você é.
mas você se esvaziou completamente para este propósito divino. E muitas vezes, enquanto vestimos estas vestes, esta cruz, nós clamamos. Parece tão pesado, e todos os horrores do mundo, e nós clamamos pedindo para sermos aliviados disso. Mas você vai carregar a cruz pelo tempo determinado. E quando o tempo for cumprido, então ele será dividido de cima para baixo. E na base você verá. E como diabos posso lhe dizer? O ouro derretido tomará qualquer forma. Você tem um formulário. Você é o observador. E no minuto em que você olha para ele, você, a forma, observando o estado dourado e fundido, você se funde com ele. E então ele assume sua forma. E você sobe ao céu como uma serpente ardente. Esse é o ser que você é. Que ninguém te assuste, que ninguém te assuste. Que você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Está feito. Essa coisa toda já está concluída. Vocês estão aqui como membros de um corpo compartilhando um propósito determinado. Então, quando você volta, você é aquele corpo. Você e eu realmente formamos o único corpo que é Deus. Então nós, os filhos de Deus, descemos, e quando nos levantamos, somos Deus Pai. Essa é a única maneira pela qual podemos experimentar a totalidade, é nos despedaçando, tornando-nos fragmentados. E então passamos por toda a jornada, e no final, retornando à unidade. E essa unidade é Deus Pai. Então, quando nos dizem, apedreje-o até a morte, bem, as pedras são apenas os fatos literais da vida. Eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Somos informados no final. Nenhum osso de seu corpo foi quebrado. Que corpo? A Bíblia. Esse é o seu corpo eterno. Os homens tentaram ao longo dos séculos mudá-lo, e você encontrará essas muitas edições, e elas são necessárias, porque escribas excessivamente zelosos adicionaram e tiraram, e adicionarão seus próprios pequenos conceitos estúpidos em suas teorias. O que eles deveriam ser? E você os encontrará entre os homens mais sábios, ainda tentando mudar o corpo, mas no final nenhum osso é quebrado, como é dito em Êxodo, em Números e nos Salmos, nenhum osso é quebrado. Quando eles vieram até ele, nenhum osso foi quebrado. Isso significa que você não pode mudar. Ele não veio para mudar, para abolir a lei e os profetas. Ele veio apenas para cumprir. Então, ele cumpre tudo no mundo. E você é aquele de quem se fala. Você é o Senhor Jesus Cristo. Até que você realmente saiba disso por experiência, você se debruça sobre isso. Apenas insista nisso. Vá dormir na consciência de ser Ele. E você saberá, além de qualquer dúvida, em um futuro não distante, realmente quem você é. Você saberá a verdade das coisas de que estou falando. Todos irão. É por isso que estou aqui. Por isso fui enviado. Fui chamado e enviado da mesma forma que Paulo disse quando foi chamado e enviado. Da mesma forma que a figura central disse, fui enviado. E quando você me vê, se você realmente pode me ver, você viu aquele que me enviou. Você conhecerá aquele que me enviou quando me vir, porque todos serão iguais. E, no entanto, sem perda de identidade, posso lhe dizer, não é uma absorção, perder sua identidade. Não. E ainda assim, a mesma forma gloriosa e radiante que é todo-poderosa e todo-sábia. Então, esse é o ser que você realmente é. O que importa que Oscar você ganhou hoje ou amanhã? Ou que poder no mundo de César você parece exercer?
não significa nada comparado ao ser que você realmente é. Coloque toda a sua mente e toda a sua alma nessa esperança de que ela se desdobrará em um futuro não distante dentro de você, pois esse é o único propósito de tudo isso. E quando esse propósito é realmente revelado a você, e estou tentando o meu melhor para revelá-lo, então tudo se encaixa. Dá sentido a todo o quadro da vida. Tudo tem significado então. Se por acaso você está passando por um momento difícil, vou pedir a uma amiga minha. Ela está aqui esta noite para contar a outra amiga, uma amiga em comum, essa declaração de Blake. Há estados em que todos os homens visionários são considerados loucos. De Delaucon. Então, ele acrescenta isso a esse pensamento. Leia Lucas, capítulo 2, versículo 1. Se você ler o capítulo 2, o versículo 1, você se perguntará como ele pode relacionar isso com o que ele acabou de dizer, que todos os homens visionários são considerados loucos. O que ele realmente está lhe dizendo que está à sua porta é o nascimento da criança. O segundo capítulo de Lucas e o primeiro versículo, e que é: saiu a ordem de Augusto César que todo o vasto mundo, devem ser inscritos. Inscritos implica para impostos. Eles agora devem ser inscritos, pois a ordem chegou. E leia todo o capítulo, e você verá onde isso. Agora, José, porque ele era da linhagem de Davi, ele levou sua esposa Maria até Belém, a cidade de Davi. E então, enquanto ela estava lá, sua hora chegou para o parto de seu filho. E então o filho nasce. Bem, aqui terminamos a primeira parte da leitura. Você possa ouvir uma ou duas vezes para compreender e perceber que você está num propósito preparado para você e que vai se realizar, quer queira, você não queira. E isso é para todos nós. Então, mais uma vez, eu peço que você se inscreva e que compartilhe esse vídeo. Obrigado por virem até aqui.